Sete dispensações de G.H. Pember. Porque o homem, imediatamente após entrar no mundo, teve de ficar exposto à tentação e ao pecado, com todas as suas concomitantes misérias, é algo que não sabemos. Todos somos inaptos para decidir se ele agora está passando por uma ardente provação, destinada a humilhá-lo e erradicar os sentimentos de rebelião concebidos em épocas anteriores. Nota 1. Enquanto o sangue do Senhor Jesus faz expiação por eles, ou se alguma outra causa, talvez muito diferente, moldou os conselhos sábios e misericordiosos do Altíssimo, com respeito à raça humana. Nota 1. Não mencionamos isso para expressar a crença em uma pré-existência do homem, mas apenas na sua possibilidade. Caso fosse provado que é fato, o fundamento de quase todos os discursos difíceis que pecadores ímpios têm feito contra Deus seria exterminado em um momento. Seja como for, Deus tem uma solução muito melhor para as dificuldades, que ele poderá futuramente mostrar para os que o amam. A suposição diz que a descrição da criação do homem exclui a questão de sua pré-existência, porque fala que Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, como está em Gênesis capítulo 2, verso 7. Mas a expressão não é materialmente diferente da que se encontra na profecia para os ossos secos. Eis que vou fazer entre vós o fôlego e vivereis. E novamente, assim diz o Senhor Jeová: venha o fôlego dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Como está em Ezequiel, capítulo 37, versos 5 e 9. Visto que as palavras dessa passagem são confessadamente usadas para a ressurreição, parece que o versículo em Gênesis não decide contra a possibilidade da pré-existência, mas deve ser considerado neutro. Mas não nos debrucemos sobre esse mistério impenetrável, pois embora um olhar passageiro ajude, talvez, uma fé fraca, a tentativa de especular sobre ela está repleta do mais grave perigo, já que não há revelação a respeito. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, como está em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. Que tenhamos a profunda reverência pelas coisas ocultas do Todo-Poderoso, que são retidas para nossa disciplina, e que aprendamos a dizer como Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim, como está no Salmos, capítulo 131, verso 1. E lembremo-nos sempre das palavras de alguém maior que Davi. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, como está em Mateus capítulo 18, verso 3. Nada pode ser mais tolo do que tentar penetrar em um mistério totalmente acima do nosso conhecimento, um mistério que, a despeito de todos os nossos esforços, deve permanecer escondido até que em alguma era futura agrade ao Senhor Todo-Poderoso levantar a cortina com suas próprias mãos e revelar àqueles que confiaram nele em meio às trevas da vida as profundezas e a sabedoria irrepreensível do seu indefectível amor. Ainda que não possamos sondar as coisas profundas de Deus, não podemos deixar de ficar impressionados com uma característica de seus tratos com a humanidade. O governo do mundo tem passado por diversas mudanças que nós, seguindo o exemplo de Paulo, chamamos de dispensações. E embora elas variem conforme as leis e condições, são sempre constantes em um objetivo principal. Todas combinam-se para provar que em nenhuma circunstância concebível estão os homens aptos a preservar sua integridade e salvarem-se da corrupção, que a única esperança dos homens reside na intervenção direta do Eterno e de uma infusão tão miraculosa de seu Espírito Santo que uma mudança completa será trabalhada na natureza humana.
Esse fato aponta para uma profunda alienação e tendência à rebelião contra Deus, que deve ser erradicada antes que a paz e a harmonia sejam restauradas para a raça humana. Qualquer que seja ele, ou qualquer que seja o mistério que o envolva, fica pelo menos claro que o homem não entendeu a lição da dependência absoluta, de que a criação deveria ser suficiente para ensinar, e que agora só pode aprendê-la através de uma redenção mais maravilhosa do que a própria criação. Na primeira dispensação, Adão e Eva foram criados em um estado de inocência e totalmente livres do trabalho penoso ou da ansiedade, e foram colocados em um jardim de delícias. Como prova do espírito de obediência ao Criador, que é tanto razoável quanto necessário, uma pequena coisa foi exigida deles, a saber, o mandamento de absterem-se do fruto de uma só árvore do jardim. Por mais fácil e imperceptível que o jugo deve ter sido, pois nada mais que as fantasias destemperadas do orgulho e da obstinação poderiam tê-los feito senti-los assim. Eles o quebraram com as próprias mãos. Foram então expulsos do paraíso da alegria, depois de terem mostrado que o homem não consegue reter a inocência quando a possui. Não, nem mesmo se ele for ajudado pelas circunstâncias mais favoráveis. Uma era diferente se seguiu. Adão e seus descendentes foram provados para ver se, após a dolorosa experiência da queda, eles conseguiriam se recuperar por bondade inata, sem lei ou governo. Em vez de melhorarem, tornaram-se cada vez piores, até que a terra encheu-se de tanta corrupção e violência que Deus foi obrigado a exterminar toda criatura vivente. Assim foi demonstrado que o homem, se estiver livre de restrições e deixado sozinho, não só falhará em obter a salvação, como também se precipitará rumo à destruição. Quando o dilúvio passou, Noé saiu da arca e uma terceira dispensação começou. Deus agora investiu o homem com a espada do magistrado, ordenando que dali em diante a violência seria controlada pela execução do assassino, e assim ele colocou suas criaturas caídas sob a disciplina do governo visível e terreno. Mas a união política tanto os intoxicou com um novo poder que eles deliberadamente rebelaram-se contra ele, e só foram impedidos de um ousado ato de desafio através da confusão das línguas. O governo dos homens serviu para uni-los contra o Criador, ao mesmo tempo que não restringiu sua corrupção moral. É o que aprendemos pela história deprimente das cidades das planícies, cuja catástrofe fechou a terceira dispensação, ou dispensação de Noé. Com o início da quarta dispensação, que pode ser denominada de a Era do Peregrino, Deus desistiu do mundo como um todo e escolheu para si uma só família, objetivando primeiro regenerar o povo que descenderia dela, e através deles restaurar e abençoar todas as nações. Abraão e seus descendentes por Jacó, consequentemente, foram separados do restante da humanidade, para que pudessem ser levados à comunhão com Jeová. Foram levados a andar como estrangeiros e peregrinos, não tendo morada própria. Quando se estabeleceram no Egito, repentinamente começaram a sofrer a hostilidade da terra em que viviam, ao acharem-se reduzidos a uma escravidão cruel e sem esperança. Mas mesmo a severa disciplina de separação e aflição, embora fosse encerrada por maravilhosa exibição da fidelidade e poder de Deus, não lhe subjugou o egoísmo rebelde, como vemos pela conduta após a libertação. Tampouco o tratamento que receberam do mundo mudou-lhes a inclinação para a rebeldia. Quando jornadeavam para Canaã, ficaram insatisfeitos com Deus, ansiando por carne, peixe, pepino, melão, alho e cebola do Egito, e em seus corações se tornaram a terra que os oprimira tão cruelmente. Chegou o tempo do estabelecimento da nação escolhida como reino sobre a terra e a introdução da quinta dispensação. Consequentemente, os israelitas, impressionados pelas maravilhas de sua libertação do Egito, foram conduzidos através do deserto do pecado, sendo sustentados pelo pão que caía do céu e pela água que saía da rocha ferida.
até que pararam à plena vista das íngremes e escarpadas alturas do Sinai. Lá, entre as mais terríveis manifestações da presença de Jeová, as leis do reino foram entregues para eles, e posteriormente escritas para que eles e seus filhos conhecessem as coisas pelas quais, se as cumprissem, deveriam viver. Mas desde o primeiro momento eles não obedeceram e, consequentemente, retardaram a entrada na terra prometida por 40 anos. Quando Deus os estabeleceu na Palestina, logo mostraram que eram o mesmo povo de dura serviço e rebelde. Nem o maravilhoso ensino que receberam e nem a posse das leis escritas de Deus foram eficientes para ocasionar neles uma mudança radical. Cansaram-se de Jeová como seu único regente e exigiram um monarca terreno. O pedido lhes foi concedido, mas após 3 sucessivos reinados surgiram dissensões que causaram a separação do povo em 2 estados diferentes, e na maioria das vezes hostis uns aos outros. Os 2 reinos, a despeito dos avisos dos profetas e dos castigos de Deus muitas vezes repetidos, demonstraram ser tão incorrigivelmente propensos à feitiçaria e idolatria que por fim o Todo-Poderoso permitiu a destruição de Israel. E algum tempo depois Judá também foi levado cativo. Depois de 70 anos, os exilados do reino de Judá receberam a permissão de voltar para Jerusalém, a fim de reconstruir o templo e os muros em ruínas. A aflição curou-os da idolatria aberta e não praticaram mais. No entanto, não se aproximaram de Deus, mas substituíram o antigo pecado por uma formalidade hipócrita ou uma indiferença cética. Tornaram-se tão inteiramente carnais que quando Deus, na plenitude do tempo, enviou seu Filho unigênito ao mundo, em vez de saudá-lo como Messias há muito desejado, rejeitaram e crucificaram-no. Irado, Deus suspendeu a aliança, recusou restaurar naquele tempo o reino de Israel, entregou novamente a cidade e o santuário à destruição, e espalhou os judeus entre todas as nações, para um segundo e muito mais longo e severo cativeiro. Veio então a dispensação parentética da graça, durante a qual os israelitas são deixados de lado por um tempo, mas não esquecidos nos conselhos de Deus. Pois um dos objetivos da presente era, parece ser a remoção do obstáculo à obediência do povo de Israel. Foi o rebelde príncipe deste mundo, auxiliado por seus anjos e os espíritos dos ares, que continuamente seduziu os filhos de Abraão à idolatria e hipocrisia. Por causa disso, preparações estão agora sendo feitas para a expulsão desses poderes hostis, o exército dos altos que estão nas alturas, como está em Isaías capítulo 24, verso 21, e a colocação em seu lugar de um novo governo espiritual, o governo do Senhor Jesus e de sua igreja. Para esse fim, os apóstolos receberam a ordem de declarar o significado da morte de Cristo na cruz. Ele ofereceu-se em sacrifício pelos pecados de todo o mundo, e desde então todos os que o amassem e quisessem segui-lo seriam considerados mortos nele, e assim teriam pagado integralmente a penalidade por seus pecados. Deus os consideraria revestidos da perfeita justiça do Salvador deles, e após curto período de provas para serem santificados, eles seriam, ao término da era, arrebatados, quer mortos ou vivos, para encontrar seu Senhor nos ares, e com ele tornarem-se governantes espirituais do mundo no lugar de Satanás e seus anjos. E, nos tempos por vir, o Criador mostraria as abundantes riquezas de sua graça em bondade para com eles através de Cristo Jesus, como está em Efésios capítulo 2, verso 7. Tal demonstração de amor por parte do Deus Altíssimo, combinada com as ofertas gloriosas feitas às suas criaturas caídas e desmerecedoras, teria constrangido todos os habitantes da terra a juntarem-se em uma poderosa atribuição de louvor àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Mas não. Os homens receberam o anúncio com apatia impassível, ou tiveram sentimentos de ódio amargo e oposição. Apenas alguns cujo coração o Senhor abrira, ouviram, acreditaram e regozijaram-se.
Esses estão em sua maioria entre os pobres e os desprezados. Mas são conhecidos do grande rei, e ele em breve confessará seus nomes diante do Pai e dos anjos. O restante do mundo ficará cada vez pior, até que a sexta dispensação também termine em completo fracasso, provando que sequer a revelação do amor de Deus em Cristo Jesus pode abrandar o coração rebelde do homem. Então virão os últimos 7 anos da quinta dispensação e a completarão. Nota 2. Nota 2. O porquê de uma parte da quinta dispensação ser cumprida dentro da fase final da sexta dispensação será demonstrado na segunda parte do livro As Grandes Profecias, volume 1, Profecias concernentes aos judeus. A maior parte do povo judeu que não recebeu Cristo aceitará um acordo com o anticristo, e o Senhor encerrará os terríveis tempos da tribulação, aparecendo em glória com sua igreja redimida para tomar o reino. Durante a era milenar, a qual será a 7ª e última prova para a raça humana, Cristo reinará nos lugares celestiais, a região agora em posse dos anjos caídos, e fará do povo de Israel os reis da terra na terra, como está em Isaías capítulo 24, verso 21. Então as promessas a Abraão e as gloriosas predições dos profetas do Antigo Testamento serão totalmente cumpridas. O tentador e suas hostes de maldade serão lançados no abismo, e suas influências maléficas não mais impregnarão os ares com incitações ao pecado. A maldição será removida da terra, e a glória visível do Senhor estará presente no templo de Jerusalém, enquanto os cadáveres dos rebeldes mortos no vale de Josafá ficarão para sempre expostos à vista, como está em Isaías capítulo 66, verso 24. Porém, nem mesmo essa era de maravilhas, bênçãos e alertas com a total imunidade da tentação espiritual trará restauração ao homem caído. O povo de Israel será realmente perfeito, ainda que apenas pelo poder do Espírito de Deus, que, de acordo com a nova aliança prometida, escreverá sua lei no coração deles, como está em Jeremias, capítulo 32, verso 40. As outras nações, embora por medo sejam levadas a aceitar, renderão uma submissão fingida. Nota 3. Quando o tentador for solto como prova final de obediência, as nações irão alegremente ouvir-lhe as sugestões e reunir-se-ão em rebelião aberta contra Deus. Nota 3. 2 vezes nos Salmos, a palavra hebraica kuksh, ou kshash, é usada para descrever a atitude dos gentios em relação a Cristo durante o milênio, como está no Salmo capítulo 66, verso 3, submissos, 81, verso 15, submeteriam. O termo também aparece no Salmo capítulo 18, verso 44, submissos, onde a aplicação final é a mesma, quando seguida pelo caso dativo, como em cada uma das passagens citadas, a palavra significa mentir para uma pessoa, e por conseguinte, encolher-se de medo, bajular por medo, prestar obediência fingida a, como está no Salmo, capítulo 66, verso 3, adulam. Se essa palavra pode ser usada para referir-se à condição geral do mundo em uma época em que os homens estarão livres da tentação provocada por espíritos malignos e impressionados pela presença visível do Senhor, então é evidente que sua submissão exterior, por mais completa que seja, será mais exatamente o resultado do medo do que do amor. Por conseguinte, no fim dos tempos, assim que Satanás for solto da prisão e puder novamente provocar e dirigir a maldade humana, ocorre a última grande rebelião. A tolerância do Todo-Poderoso terá, no entanto, se esgotado. Fogo será arremessado do céu para destruir o exército rebelde, e após o julgamento final terá início o estado eterno, a era de glória imaculada, quando a justiça não irá meramente reinar como ocorreu no milênio, mas habitará nos céus e terra,
renovados. Então, por 7 testes diferentes e variados, terá sido provada que nenhuma circunstância possível pode dar ao homem o poder de recuperar-se sozinho do pecado. Nota 4. Ele tem de clamar pela ajuda do Senhor ou perecer banido de sua presença para sempre. Nota 4. Claro que Deus não precisa de qualquer prova, pois Ele sabe tudo o que há no coração do homem, mas parece ser necessário para seus propósitos que o próprio homem seja convencido. Não é algo fácil, como todo cristão experiente sabe muito bem. Uma coisa é endossar a crença histórica na depravação da raça humana, e outra é estar humildemente consciente do fato terrível em nossa própria pessoa. Todas as provações dos crentes são necessárias para levá-los a perceber sua verdadeira condição. No entanto, quando o sofrimento que os prendeu ao pó é removido, quantas vezes eles se levantam da humildade e se juntam ao grupo das pessoas autoconfiantes, até que outro sofrimento repita a lição que eles tão rapidamente esqueceram.